Seja bem-vindo ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e ao meu lado aqui o Dr. Danilo, meu amigo e sócio. Dr. Danilo, se apresenta. Meu nome é Danilo Guimarães, aqui você vai encontrar conversas sinceras, dicas práticas para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente sem perder a qualidade de vida. Hoje a gente separou aqui até o formato diferente, né, Rafa? Hoje vai ser um pouco diferente a dinâmica aqui, né? A gente, em vez de fazer um podcast, fez uma entrevista e é um assunto muito importante e aí a gente resolveu fazer da seguinte forma, né? Eu vou entrevistar o Danilo, que o Danilo ele é médico, também especialista em finanças e ele vive essa rotina, né? Ele vive essa rotina e conhece amigos também que tá nessa rotina, né? Sim. Então acho legal a gente fazer desse jeito e eu separo em blocos, né, para ficar organizado aqui. E pra gente começar, não, na verdade antes da gente começar, siga o canal, compartilha esse conteúdo nos grupos, porque tem muita gente assistindo, mas não tá seguindo, né? Tem muito conteúdo relevante aqui, 80% das pessoas que assistem não seguem o canal, então vamos seguir para aumentar a relevância do canal, entregar mais. A gente sabe que é um conteúdo super importante que os médicos precisam, a gente não tem informação em relação a finanças, então indica para seus colegas, né? Recomenda o canal, siga, compartilha, coloca o sininho aí que isso aí mostra para o YouTube que a gente é importante e vai entregar para mais colegas. Exatamente. E o tema do nosso encontro hoje, do nosso podcast, é porque médicos ganham bem, mas continuam sem dinheiro. Então, se você é médico, ganha bem, provavelmente ganha bem, assim, é muito difícil não, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia. Daqui a pouco. Exato. Se você ganha bem e continua sem dinheiro, esse conteúdo é para você. E se você conhece alguém, compartilha esse conteúdo para ajudar ele, tá bom? E para a gente começar a nossa entrevista aqui, como é possível, Danilo, o médico ganhar 30, 40, 50 mil, 100 mil ou até mais e continuar sem dinheiro? Primeiro que eu acho que eu vou falar da minha realidade, né? Isso. O médico, ele nunca viu, talvez, esse dinheiro que ele está ganhando agora. Então, na minha formação, o que aconteceu, né? Eu fiz faculdade particular, né? Então, não era faculdade pública, era faculdade particular. E fiz fora de casa, fora do meu estado. Então, eu fui para outra cidade, fui para outro estado para fazer essa faculdade. Então, meus pais me mandavam lá um dinheiro contado mesmo, das contas e da faculdade. Então, tipo, eu ficava zerado, mas eu pagava tudo. E era eu mesmo que pagava. Antes disso, né? Eu morava na casa dos meus pais, eu não tinha nem contato com contas, nem nada, né? Ali, eles pagavam as contas que tinha em casa. Então, não tinha, nem sabia pagar conta, não sabia o que era conta de banco, não sabia o que era um boleto, não sabia o que era nada. Então, eu indo morar fora para fazer a faculdade de medicina, a faculdade integral, que a gente precisa de dedicação total, eu comecei a ter esse contato com contas e com dinheiro mesmo, né, de fato. E aí isso vem meio tarde pra gente. Sim. Na medicina. Porque assim, sei lá, mais de 10 anos. Sim. Até você realmente começar a fazer dinheiro, né? Sim, a ganhar bem. Então, eu acho que no caso da medicina, ela vem um pouco mais tarde, né? Esse contato realmente com dinheiro. Então, era um dinheiro que eu nunca tinha tido contato. Do nada, eu passo a ganhar mais de 20 mil no mês. Até uma coisa que eu acho que atrapalha é isso. A pessoa tá sem dinheiro. Aí, do nada, ela começa a fazer plantão e consegue fazer, vai lá, 10 mil reais. Sim. Tava recebendo 2, 3, entendeu? Sim. Aí, 15, 20. Eu acho que a renda, não sei como que vai ser mais pra frente, mas hoje é uma área que consegue levantar dinheiro rápido. Sim, e às vezes a pessoa não tá preparada, né? Sim. E aí eu levantei, sei lá, 20 mil reais em um mês, dei lá 22 plantões e não sabia o que fazer com esse dinheiro. E aí, se você não tem um preparo financeiro, uma estrutura familiar, emocional, conhecimento em relação a finanças, você vai querer realizar aquilo que você nunca teve. Então, você vai querer realizar viagens, comprar um carro, se endividar. Tipo, hoje em dia, a oferta de imóveis, de coisas para você comprar é enorme, né? Sim. Então, o tempo todo, até no Instagram mesmo, as pessoas estão abordando a gente para comprar coisas, né? Então, um corretor que quer te vender um apartamento, ver que você é médico, um
um vendedor de alguma coisa quer te vender ali. E assim, são coisas legais que a gente gostaria de ter tido, né? A gente demorou muito para se formar, demorou 10 anos, que seja ali para fazer sua faculdade e a residência. E agora que você está começando a ganhar bem, então vem um monte de gente querendo te oferecer as coisas. E se você aceitar tudo logo de primeira, esse 20 mil é bom, mas assim, você não vai dar conta de comprar seu carro, comprar seu apartamento, comprar com esse dinheiro, entendeu? De 20 plantão vai ter que ir para 25, 30, 36. Morar e aí não sai desse ciclo. Exato. Né? Eu tinha um amigo, pra você ter uma ideia, assim que eu me formei, eu conheci esse cara que ele já tinha uns 5 anos de formado. Eu falei, esse cara, como é que você aguenta? Tipo, dá tanto, porque ele dava muito plantão. Eu falei, quantos plantões você dá por mês? Ele, cara, eu dou uns 40, 50 plantões. Ou seja, ele praticamente não dormia em casa. Nossa. Porque ele saía de um, entrava em outro, tal. Você tava sempre em plantão, diurno, noturno, 24, 36. Pra ele, a vida dele era viver no hospital. Então, eu dou em média 50 plantões. Praticamente não durmo em casa por mês. Por que você fez isso? Cara, porque eu resolvi comprar um apartamento, e tipo, um baita apartamento de mais de 1 milhão que ele resolveu comprar. Uhum. Então ele tinha que pagar, e aí vivia nessa bola de neve sem fim para pagar um dinheiro que ele já tinha se comprometido no futuro. Uhum. E só para exemplificar, né, a gente já até falou sobre isso aqui, mas tipo, um apartamento que você compra a custo de dívida não é seu, ele é do banco. Exatamente. Então, se você não tiver estratégia para isso, né? Uhum. A gente não tá falando aqui que é errado ou não. Eu acho que o que é errado é você fazer isso sem planejamento. Exato. É errado você fazer a conta pelo tanto de plantão que você vai fazer, né? Que essa conta, você fazer, por exemplo, eu quero aumentar minha renda, preciso de 3 mil, então eu vou fazer 2 plantões, né? Sim. Então eu acho que é um erro muito grande, porque quando você vai ver, você tá fazendo 50 plantão, não para sobrar mais e você se aposentar em menos tempo, mas sim para pagar dívida. Dívida que você já fez, que você já se comprometeu. Então, assim, esse é o problema, né? A medicina, como é uma área que faz dinheiro e é uma profissão bem reconhecida, o mercado ele vai em cima, né? O banco te oferece um cartão, você acabou de se formar. Às vezes antes. Mas você é médico, eles já colocam um limite maior. Sim. Então tudo acontecendo para você realmente não conseguir prosperar, né? Sim. Se endividar, não conseguir sair do lugar. Então acho que esse cuidado o médico precisa ter, né? Sim. E eu acho que é isso que faz com que ele ganhe bem, mas não tenha... não seja feliz, né? Se não seja próspero, não consiga alcançar aquilo que realmente ele quer. Isso. E, né, que os seus objetivos, seus sonhos, aquilo que ele almeja financeiramente, porque ele já se compromete, logo assim que ele forma, com várias coisas que ele não precisaria ou não teria capacidade de fato de adquirir nesse momento. Então... se ele faz, por exemplo, assim como eu fiz, porque como que eu vou dar um exemplo como que eu fiz, né? Quando eu me formei, eu comecei a ganhar esse dinheiro, e eu falei, cara, não quero viver essa vida toda, porque eu vou até revelar uma coisa aqui que eu acho que eu falei no podcast, eu odiava ser médico. Ah, é? Sim. Isso eu não sabia, gente. Eu odiava ser médico. Eu me formei, e eu comecei a trabalhar, dar plantão, o cara fala, cara, eu odeio isso aqui que eu faço. Eu adorava ser estudante de medicina. Mas a rotina do plantão você nunca gostou? Por quê? Eu não gostava de clínica médica, que eu sou otorrino. Então eu não gostava de clínica médica e não gostava de fazer aquilo que eu fazia ali na porta, que era ficar atendendo demandas de urgência, emergência, sabe? O paciente chegava, tô com uma dor em tal lugar, você tinha que investigar tudo, pedir exames, não sei o quê. Eu não gostava disso. E é o que você tem logo assim que você forma. Então, o que eu fazia? Eu chegava, para dar plantão, chegava antes. Eu parava no estacionamento do hospital, do lugar onde eu ia, na porta lá do hospital, e eu orava da seguinte forma. Que eu era recém-formado, eu não tinha tanta experiência, né? Falava assim, meu Deus, que não tenha casos graves para eu atender. E os casos graves que surjam, que eu consiga ajudar, que eu consiga atender, que o meu conhecimento mínimo me dê a capacidade de atender,
e que eu goste da minha profissão, porque eu odeio ser médico. Você achou que tinha escolhido a profissão errada? Com certeza. E hoje eu amo o que eu faço, eu amo fazer o que eu faço, ajudar os meus pacientes da forma que eu ajudo, operar da forma que eu opero, transformar as vidas da forma que eu transformo. Então, assim que eu me formei, eu odiava dar plantão. Então, eu não tinha um objetivo financeiro tão forte quanto mudar a minha realidade. E para mudar a minha realidade, eu sabia que eu precisava fazer residência. Olha só. E como que eu ia conseguir fazer a residência sem uma reserva? Porque eu não sou herdeiro. Meus pais me ajudaram a me formar, mas dali em diante eu não ia ter tanto apoio deles como eu tive. Então eu tava para ligar para minha mãe e falava assim, ó, mãe, vou voltar para casa porque eu não quero isso aqui mais, entendeu? E ali, a forma que eu via de mudar a minha realidade era fazendo residência. Para fazer residência eu precisava de um caixa, precisava de um dinheiro. Porque é um período, né, que... É um período que eu tava para trabalhar, mas antes da residência. Uhum. E a residência é um período que a gente vai ganhar menos. A gente ganha ou a bolsa... E vai ter menos tempo para fazer plantão, né? Com certeza, porque você tem que se dedicar à residência. Então, ou você ganha bolsa, que é quando você vai à residência pelo MEC, ou você ganha, sei lá, uma quantidade de fichas que você atende ali, alguma coisa, mas que bem menos você poderia, né? Então, eu juntei esse dinheiro e pensei, cara, como é que eu posso investir esse dinheiro para render para mim e fazer com que eu não precise dar tantos plantões durante a residência. E aí foi aí que eu fui atrás de conhecimento, e aí eu fiz por conta própria, né? Fui ler livros sobre finanças, fui procurar no YouTube canais, como por exemplo a Doc Money, que fala sobre dinheiro. Mas isso junto com a preparação da prova de residência. Sim. Então eu estava estudando para residência, mas também tentando estudar alguma coisa sobre finanças que eu queria fazer. E como eu não entendia nada sobre mercado financeiro, sobre finanças, sobre investimentos, eu comecei a fazer por conta própria, por não ter ninguém que eu soubesse que era honesto e que poderia me ajudar, entende? Uhum. Então eu comecei a estudar por conta própria, e aí sim eu comecei a dar os meus primeiros passos em relação a finanças e investimentos. Então, isso até é uma coisa que a gente hoje é muito mais fácil, né? Na época que eu comecei a estudar, não tinha tantos canais no YouTube sobre finanças, não tinha tantos influencers sobre finanças, não tinha tanto conhecimento na internet, né? Tanta facilidade. E também tem hoje. Quanto tem hoje. E também tem uma coisa que era muito diferente, é que a própria plataforma de investimentos era mais difícil. O home broker era mais difícil. Tudo mais simples. O nome dos investimentos na própria plataforma do governo não era Tesouro Selic para 2000 e tanto. Era NTNB, então era LF. Não era assim, hoje é Educa Mais, né? Você quer investir para educação. Sim, né? Hoje é muito mais fácil, é muito mais visual. Você vai lá na plataforma do governo, tá fácil para você entender. Antes era LT... Tudo sopinha de letras. NTNB, assim, era tudo diferente. Então, para você saber aonde você estava investindo, você tinha que ter algum mínimo conhecimento. Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. Mesmo assim, vale muito a pena você contratar alguém que vai te mostrar, né, que é honesto, que vai te mostrar aonde você tem que ir, ou aonde você busca conhecimento, ou até uma consultoria igual a gente tem, do que você tentar, talvez por conta própria, que você vai muito mais rápido, né? Sim. E até assessoria mesmo, né? Se você busca um assessor honesto, que vai te mostrar, que vai junto com você construir uma carteira de investimentos que vai te proporcionar uma tranquilidade enquanto você faz sua residência, uma tranquilidade enquanto você se especializa ou faz algum curso, faz uma pós-graduação que seja, vai te dar uma possibilidade de você fazer menos plantões em hospitais insalubres, menos plantões em lugares que você não gostaria, ou até menor quantidade de plantões mesmo. Sim, e é por isso que a gente incentiva tanto o médico a aprender o básico do mercado. Sim. A gente não quer que você, que está em casa, se torne um especialista igual o Danilo se tornou, fazendo MBA e tudo mais. Às vezes você não gosta, mas você tem que aprender o básico para conseguir delegar com segurança, porque qual que é o problema da medicina? É delegar.
Sim. Não tenho tempo de larga, né? Sim. Ou realmente não busca ninguém para isso e fica vivendo aquela vida ali de apagar incêndio, né? Sim. A pessoa vai ali, igual os mentorados que a gente entrevistou anteriormente, a gente recebia dia 10, só que dia 5 já tinha conta. Então a gente pagava juros das contas do dia 5 até o dia 10 que aí a gente conseguia pagar as contas. Então, para que isso não aconteça, ou você busca conhecimento, ou você tem que contratar alguém. Sim, sim. Né? E isso que você falou de no começo, de que você não gostava da medicina, então talvez você não gostava dessa rotina insana de plantão, atrás de plantão. Sim. E tudo mais. E aí isso foi uma motivação para você começar a estudar, aprender sobre finanças, Sim. Porque qual que era seu objetivo? Parar com o plantão, porque você não gostava, Exatamente. Né? E assim... Mudar aquela minha realidade. E se você hoje está nessa realidade de plantão, né, que sai de um plantão, entra no outro 24 horas, 12 horas, 36, dá plantão noturno, tá cansado disso, eu acredito que você pode mudar a sua realidade sim, caso você queira. E uma forma de você mudar é através dos investimentos, é através de conhecimento em relação a finanças. A gente está aqui também para isso, né, Rafa? Exato. E até fazendo uma pergunta para você, por que você acha que o médico ele precisa trabalhar tanto, né? E mesmo assim, às vezes chega no final do mês e não sobra. Por que você acha que acontece isso? E assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque parece uma coisa óbvia, mas parece que se repete, né? Sim. Então, você conhece um amigo que acontece isso, e às vezes ninguém está fazendo nada para mudar. Sim. Eu acho que tudo é uma questão de prioridade, de você se organizar financeiramente mesmo, né? Vamos pensar que ele não comprometeu todo o dinheiro dele com dívidas, mas que ele não tem conhecimento em relação a finanças, né? Ou seja, ele até ganha bem, mas por que não sobra? Porque todo dinheiro que entra, ele vai lá e gasta. Exato. Com alguma besteira. Se ganha 50, gasta 50. Se ganha 20, gasta 20. Por quê? Exatamente porque ele não tem planejamento. E aí a assessoria, que é uma coisa que você faz, traz para ele uma projeção de futuro em relação a planejamento mesmo, objetivos de curto, médio e longo prazo, que ele pode ter, né, se ele guardar alguma coisa. Né? Mas se ele não está disposto a viver 2 degraus abaixo daquilo que ele poderia, não tem como. Isso. É por isso que eu comecei esse trabalho da gestão financeira, né? Porque eu prestava assessoria, e aí um médico da minha carteira falou, nossa, é uma área que precisa, não da assessoria precisa, mas muitos precisam antes disso, que é se organizar financeiramente. Sim. Então eu comecei esse trabalho justamente por isso, para a pessoa se organizar financeiramente, agora está sobrando, então agora a gente vai para a assessoria, aqui o trabalho está feito, agora eu posso te atender na assessoria. E aí na assessoria a gente escalar esse patrimônio, né? Eu acho que o que acontece é que às vezes não tem objetivo, né? A pessoa não sabe o que quer daqui 10 anos, né? Sim. E aí com isso vai se endividando, vai comprando as coisas. E eu acho que quando você começa a investir com objetivo, você tem mais disciplina, porque você sabe aonde você quer chegar, né? Tem um direcionamento mesmo, claro, né? Porque, vamos supor, eu estou guardando aqui 2.000 por mês para conseguir chegar a um objetivo claro daqui tanto tempo. Porque o problema não é você não ganhar bem e gastar tudo, né? Não é isso. A gente fala, né, que a gente tem que gastar. E na nossa consultoria também, na sua, quando você tinha separado também, você falava, olha, não quero que você corta as coisas que você... Corta tudo, né? Corta as coisas que você gosta de fazer, corta um cinema, corta, sei lá, uma tarde livre. Não quero que você corta consumo também. Eu quero que você e desejos, né? Eu quero que você se planeje financeiramente para que você consiga chegar nos seus objetivos, só que de uma forma mais fácil, né? Isso. Exato. Guardando, investindo, né? Economizando, investindo, para que chegue lá no final do mês, você consiga fazer aquilo que você quer, só que sem dívida, né? Sem você financiar isso, sem você ter que passar no cartão sem saber se no mês que vem você vai conseguir pagar. E eu acho que é isso, né? Às vezes o médico ganha bem e fica sem dinheiro porque não se organizou financeiramente, não se planejou e não investiu. Às vezes a pessoa quer investir, mas ela é toda desorganizada.
né? Então, qual que é o passo? Se organiza financeiramente. Depois que tiver uma organização, com a organização você vai saber quanto que sobra, Sim. aí você faz um planejamento de curto, médio e longo prazo, Sim. para aí sim você ir para os investimentos e escalar Faz a reserva, esses sonhos. Exato, faz a reserva, mas tudo isso é um processo, né? E às vezes o médico sai, como a gente falou aqui, demorou mais de 10 anos para se formar, quer aproveitar, né? Quer compensar o tempo perdido e aí Sim. começa a ganhar 20, 30, 40 e acaba se perdendo nisso. A gente forma velho, né? Eu falo isso, a gente termina tudo que a gente tem para terminar velho. Ainda você formou cedo, né? Muitos médicos se formam perto ali dos 40, né? Sim. 38, por aí. Ainda você conseguiu ir antes, né? Mas mesmo assim, foi 10 anos? Mais. Então é um tempo muito longo, né? Indo para a próxima pergunta aqui, para o próximo bloco, por que você acha que os médicos ignoram as finanças? Porque, assim, às vezes tem médico que vai ver isso chegando próximo de se aposentar, Sim. depois dos 50 e 60. Então, assim, por que eles acabam não olhando para isso? Você que está nesse meio e tudo mais. Eu acredito que é porque o médico acredita que ganha bem, e ganhando bem, ele acredita que não precisa olhar para suas finanças porque tá sobrando, entendeu? Sim. Então, se eu tenho muito colega que fala assim, Danilo, eu gasto muito menos do que eu ganho, então não preciso ficar fazendo continha do dia a dia ali, colocar em planilha. Só que, o que acontece? Esse mesmo médico que ganha bem hoje, no futuro, ele vai ter mais despesas, então ele vai, sei lá, crescer a família, se casar, ter 1, 2 filhos ali, e querendo morar numa casa maior, então trocar de carro, então os gastos eles vão aumentando. Então hoje, que você, por exemplo, se você anda num carro popular, daqui a pouco o carro popular não cabe mais seus 2 filhos e sua esposa com conforto. Então você aumenta o preço desse carro e aumenta o gasto com combustível, o gasto com seguro, o gasto com o PVA. Aí, além disso, a casa não serve mais aquele apartamento de 45 metros que você morava. Você tem que morar num apartamento de 100 metros. Então, aumenta IPTU, aumenta os gastos com a casa em geral, já tem empregados. Então, foi aumentando os gastos progressivamente, às vezes o salário dele estagnou. Igual eu falei, há um tempo atrás, que em 2010, se você ganhava R$1.000 no plantão e esse valor não é reajustado progressivamente em relação à inflação, se você ganhava R$1.000 no plantão em 2010, é como se hoje você estivesse ganhando R$350 em um plantão de 12 horas. Você me falou lá do médico que comentou com você que antes o plantão era 10 salários mínimos e agora eu acho que não chega, deve dar um salário mínimo. Um salário mínimo máximo. Então, assim, esse chefe meu falou isso pra mim, Danilo, vocês não vão ficar mais ricos sendo médicos. Então é por isso, né, que a gente tem que ter educação financeira para que a gente consiga a prosperidade financeira, né? Por quê? Ele falou assim, em 1990, que foi quando eu me formei, adivinha quanto eu ganhava em um plantão? Adivinha quanto eu ganhava em um plantão? Ele falou para mim. Eu falei, não sei, 1990, que foi o ano que eu nasci. Ele formou, esse chefe meu. Aí eu falei, doutor, eu não sei. Aí ele, 10 salários mínimos. 10 salários mínimos. E assim, era absurdo a quantidade de pessoas, de hospitais e de instituições de hospitalares que vinham atrás da gente querendo que a gente fizesse plantões, cirurgias. Tinha uma quantidade enorme de oferta de plantão. E pouca procura. E pouca procura. O plantão ia lá em cima. Hoje em dia, como tem muito médico formado... E vai ter, né? Vai ter ainda mais, né? Vai ter ainda mais. A quantidade de faculdades de medicina que tem, a oferta de plantões vai seguir praticamente a mesma e a oferta e a quantidade de médicos vai ser muito maior. Então, por isso que o plantão não é reajustado em relação à inflação, porque a quantidade de médicos que se formam é muito maior do que aquilo que a gente precisaria necessariamente para suprir essa quantidade de plantões. Então, se está sobrando médico, uma hora esse plantão realmente ou vai diminuir de valor ou ele vai ficar estagnado sempre, né? Então, desde que eu me formei, que foi em 2017, até hoje, o plantão praticamente não teve nenhum reajuste. Era R$1.100, hoje está R$1.000, você acha plantão de clínica,
entre R$ 1.000 a R$ 1.500. Então, praticamente não teve ajuste nenhum. Imagina quem só tá vivendo de plantão. Cada ano que passa, ele tem que aumentar o número de trabalho. Plantões. Porque tem que ser ao contrário. Você começa na profissão, você tem que ralar. Sim. Vai chegando pro final, você vai desacelerando. Mas nesse caso, se a pessoa não tem organização financeira, ela vai trabalhar mais. Você vai ter que aumentar mais, porque o gasto vai aumentar e a inflação não vai corrigir o plantão que ela faz, né? Então ela vai ter que aumentar o número de plantões. Sim. Além do gasto dele como pessoa física aumentar progressivamente, conforme vai passando o tempo, as coisas estão ficando cada vez mais caras, né? A gente sabe que um carro popular antigamente era, sei lá, 12 mil, 15 mil reais. Hoje em dia, um carro popular tá 100 mil reais. Então, como que você faz para conseguir adquirir as coisas que você quer, sendo que o valor do plantão tá o mesmo, né? Sim. Só com educação financeira. E esse é o erro, né? Fazer a conta do financiamento com o tanto de plantão. Com quantidade de plantões. Prender por 30 anos naquele plantão para você pagar esse financiamento. É um plantão que você não consegue deixar. É melhor fazer a conta assim, ó. Quantos plantões eu preciso fazer para ter a minha liberdade financeira? Aí é mais fácil. Beleza, né? Vou ralar 5 anos para eu daqui um tempo desacelerar. Sim. Legal. Indo para o próximo bloco, Danilo, qual que é o primeiro passo, na sua opinião, que o médico que está sem dinheiro, está ganhando bem, está sem dinheiro, ele precisa fazer? Qual que é o primeiro passo para sair disso? Eu acho que o primeiro investimento tem que ser em relação ao conhecimento. Não tem nenhum investimento melhor que o conhecimento. Porque quando você tem conhecimento, primeiro que ninguém tira de você conhecimento. Sei. Segundo, que você vai conseguir fazer, ou você vai conseguir ou delegar, ou você vai conseguir fazer por conta própria, para que você consiga chegar nos seus objetivos, né? Então, se eu pudesse dar uma dica de investimento, seria buscar conhecimento. Em relação a investimentos, seria buscar conhecimento. E aí tem inúmeras possibilidades. Se você não tem dinheiro nenhum, tá zerado, sua conta tá zerada, cara, R$20 um livro. R$20 um livro. Um livro, né? Comprar um livro. R$20 você consegue comprar um livro, tá? E aí você começa com isso. Beleza, comprei um livro, estudei, não tenho conhecimento ainda suficiente, compra outro. Compra um curso. Assiste um vídeo igual o Doc Money, né? Na internet, que é de graça, né? Tá aí no YouTube disponível, tá aí no Spotify você paga, mas tá aí no YouTube disponível de graça para você assistir, né? Então, tenha conhecimento em relação a finanças e a partir daí você vai talvez fazer um novo investimento em relação ao conhecimento. Que seria uma consultoria, uma mentoria, um acompanhamento em relação... Algo mais personalizado. Porque aí, beleza, é caro. Tudo bem, se você hoje não consegue pagar uma mentoria, uma consultoria, uma assessoria, não tem dinheiro nem para uma assessoria que seja, né? Mas se você tiver um mínimo de conhecimento, você vai ver que você precisa economizar mensalmente para aí sim, né, ter conhecimento, comprar alguma coisa em relação ao conhecimento, para depois você formar sua reserva de emergência. Formando sua reserva de emergência, aí sim você vai conseguir fazer investimentos de fato. Sim. Eu acho que o mais importante é buscar o conhecimento. E a gente sempre, desde do começo, assim, eu sempre incentivei meus clientes a buscar conhecimento. Por mais que tenha ali um profissional acompanhando eles. Porque quando você busca conhecimento, você começa a ter opinião também, né? É até mais fácil para você. Até mais fácil para mim. Então, eu acho que o conhecimento ele vai te dar mais confiança para você alcançar seus objetivos, né? Então, eu acho que você com conhecimento na parte das finanças, você tendo uma pessoa para te orientar, você vai entender o que está acontecendo ali na sua vida financeira. Na assessoria, a mesma coisa. Porque eu acho que o que acontece muito na medicina é isso, é delargar. Não tenho tempo, toca e cuida para mim. Toca e cuida para mim. E às vezes nisso, não olha para as finanças, não olha para o investimento. Sim. E eu acho que aquilo que você foca expande. Sim. Se você não focar nisso, né, dar atenção para isso não vai crescer. Pelo contrário, né, pode gerar dívida e preocupação, né? Sim. A gente, né, nós da Doc Money somos uma empresa de educação financeira, né? Educação financeira para médicos.
É claro que a gente não deixa de atender outras profissões, principalmente Sim. se for casado com médico, né? Que a gente tem muito Isso. mentorado que é, tipo, outra profissão e é casado com uma médica, ou o contrário, né? É, porque todo mundo precisa de educação Sim. financeira, que a área médica é a área mais endividada, né? Sim. Não sei se você sabe, mas tem um estudo que fala que a grande parte da área médica é 70% dos médicos têm dívidas, né? São endividados. Olha isso, 70% dos médicos são endividados. E é uma classe que tem uma renda, a média de renda é uma média alta para o Brasil. Uhum. Né? Se você ganha mais do que 20, né, ou 25 mil, Você é considerado rico, né? você é considerado 1% do Brasil. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma área que ganha bem, mas é uma área muito endividada justamente por isso. Por falta de conhecimento financeiro. Falta de conhecimento. Não olha, não tem tempo, né? Mas eu falo assim, tudo é prioridade na vida. A gente teve um podcast falando com um casal de mentorados que se dedicou e teve resultado. É prioridade. Sim. Ah, não tenho tempo. Não, para aquilo que você quer, você arruma um tempo. Você mesmo, você é médico, faz cirurgia, faz um monte de coisa e tá aqui gravando um podcast, entendeu? Sim. E tá com a empresa do Doc Money. Então, acho que tudo é prioridade. Se você quer mudar a sua vida financeira, você que está aí em casa, se você quer mudar a sua vida financeira, você tem que ter prioridade. Prioridade para assistir o Doc Money, prioridade para, às vezes, fazer um investimento numa consultoria, numa mentoria e reservar um tempo para isso. Porque você reservando um tempo para isso, você consegue aprender e ter resultado, né? Sabe qual foi o meu primeiro investimento em relação a conhecimento, em relação a finanças? Eu não tinha conhecimento nenhum, nada, zero. E aí eu fui naquele clássico, né? Fui lá e comprei aquele livro... Isso no começo. No começo. Que foi o... Finanças para Médicos, de dois colegas médicos também. Investimentos e finanças para médicos. E aí eu comprei esse livro, comecei a ler, não entendi nada mesmo. Aí eu falei, cara, você quer saber, eu vou comprar um curso mais básico. E aí fui na internet e comprei um curso de finanças de uma empresa de finanças mesmo, de educação financeira. Eu fiz esse curso e aí sim eu comecei a ter um pouco mais de clareza. Aí depois eu fui em vários outros clássicos, né, em relação a livros de finanças, Pai Rico, Pai Pobre. Aí sim. Eu fui o Homem Mais Rico da Babilônia. Eu fui vendo que isso realmente fazia sentido, né? Que não é só aprender sobre finanças, é mudar a mentalidade. Então, Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária. Isso aí eu comprei também. Qual que é o outro que você falou agora? Segredo da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre. O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso, Homem Mais Rico da Babilônia. Então, são livros que você vai ler e ele vai ter educação financeira ali, sim, mudança de mentalidade. São livros é um livro leve, né? Leve, gostosos, com poucas páginas para você ler, né? São livros pequenos, né? Cento e poucas páginas. Você consegue ler. Pra gente que é médico e lê 1000 páginas, né? Quem precisa ler para... É fichinho. É tranquilo, Mas é isso, é ter prioridade, né? Sim. Se você quer mudar a sua vida financeira, você tem que ter prioridade. Prioridade de tempo, prioridade financeira, né? De reservar um valor para isso. Sim. Os mentorados que a gente entrevistou, eles não poderiam ter fechado a primeira vez. Eles parcelaram no máximo possível, se dedicou, pagou e agora tá fechando no Pix. Entendeu? Então, acho que é isso. É a prioridade financeira também, né? Só assim a pessoa vai conseguir ter resultado. Sim. Indo pro último bloco, o Danilo, soluções na prática, tá? Uma pergunta aqui para você, para a gente discutir. Na prática, o que vocês fazem, o que a gente faz na consultoria para médico, o que a gente faz na consultoria para médicos, o que ajuda o médico a sair disso, né? Aquele médico que tá, que ele faz dinheiro, mas não tá sobrando nada. O que a consultoria ajuda nesse processo? A primeira coisa é ele ter consciência dos gastos e dos ganhos. Eu fiz uma consultoria uma vez com uma médica que ela falou para mim, Danilo,
só da gente iniciar a consultoria, só de você me propor a consultoria, eu já pagou. Por quê? Porque você me perguntou quanto que eu estava ganhando e eu fui atrás dos meus vínculos e tal e vi que o hospital tava faltando, tipo, me pagar 12 mil, assim, tipo, eles tinham esquecido de me pagar. Uhum. E aí, quando eu fui atrás daquilo que eu tava ganhando, eu falei, pô, mas tá faltando aqui. Então, a desorganização era tanta que ela nem sabia se o hospital tinha pagado ela ou não. Olha isso. Porque entra de vários vínculos. E acontece, né? Acontece, tipo, depois de 3 meses entra lá um dinheiro que a gente deveria ter recebido, entendeu? Então, se você não tem essa organização, né, e aí é isso que a nossa consultoria faz também, é trazer clareza em relação àquilo que ele está ganhando, aquilo que ele está gastando e se organizar, né, planejando os próximos gastos e os próximos objetivos. Muito dos nossos mentorados, normalmente no primeiro encontro, né, já tem um choque. Um choque em relação àquilo que ele... Nossa, mas eu estou gastando isso tudo mesmo? Meu Deus! Então, né? assim, e essa é a intenção, né? Não só mudar a vida financeira, mas mudar a mentalidade. Não é só vir com planilha, com coisa Sim. técnica. É vir com essa mentalidade, porque você mudando a mentalidade, fica muito mais fácil trabalhar o resto. Sim. Né? Você sabe o que precisa ser feito, você sabe o porquê e você tem até mais, como que eu posso dizer, mais comprometimento, né? Sim. Você mudou a mentalidade, você sabe que tem que estudar, se organizar financeiramente, investir, construir patrimônio, Sim. porque é uma coisa óbvia, mas muita gente, muito médico não faz. Mas se ele muda a mentalidade, ele começa a fazer. Então, Sim. tudo começa na mentalidade, na minha opinião. Legal. Pessoal, indo pro final aqui, a gente vai fazer o Minuto Doc Money. E vai fazer comigo? Vou fazer com você, Danilo. Hoje o Danilo aqui é o entrevistado. A gente tá fazendo nesse formato novo. Depois comenta se você gostou assim, que a gente volta a fazer, né, Danilo? Sim. E fazendo uma pergunta para você, você vai ter 1 minuto para responder. Eu não preciso te explicar como que funciona, né? Mas para você que está em casa, todo final de podcast a gente tem 1 minuto Doc Money. É 1 minuto ali que o nosso convidado tem para responder uma pergunta que não está no script, tá? Então, Danilo, nem vou olhar aqui no nosso roteiro, tá? Beleza. Danilo, hoje o nosso conteúdo foi... Opa, fugiu aqui. Por que médicos ganham bem, mas continua sem dinheiro? Uhum. E eu gostaria que você falasse para quem está assistindo em casa 3 passos para esse médico que está em casa e está nesse cenário, ele sair o mais rápido possível. 3 passos. Certo. Calma aí. Você quer colocar o tempo? Eu. Tá bom, então enquanto isso eu vou pensando na resposta, né? A gente falou um pouco aqui, né? Mas eu quero que você feche ali com 3 passos para esse médico. Então vamos lá. Passo número 1, ter consciência daquilo que você ganha e aquilo que você gasta. Então, se você não tem o hábito de fazer na planilha, se você não tem nem contato com planilha, não tem problema. Faz no bloco de notas do celular, faz num caderninho, coloca ali tudo que você ganha nos últimos 3, 4 meses e tudo que você gasta. Divide o quanto você ganha pelo aquilo que você gasta, você vai saber qual que é o resultado. Se tiver um resultado negativo, aí sim que você precisa da nossa consultoria mesmo, tá? Sempre vai precisar, mas vai precisar. Assim. Aí que você precisa mesmo. Então, se você está devendo, você está gastando mais que ganhando. Isso não pode. Segundo passo, gastar mais do que ganha, tá? Então, se você está devendo, você tem que economizar. Você não tem que gastar aquilo que você está gastando, né? Você tem que viver 1 a 2 degraus abaixo daquilo que você está ganhando. Terceiro passo, criar uma reserva de emergência e investir. Na risca, resumiu o terceiro. Então é isso, é se organizar. Deixa eu parar aqui. É se organizar financeiramente, saber quanto que ganha, o que gasta, criar reserva, né? Para depois investir. Eu acho ter o seu fluxo de caixa. Ter o fluxo de caixa. A gente já falou aqui em vários podcasts, então revisita, né, os episódios que tem. Lá no início do podcast, né, que a gente gravou os primeiros episódios, tem como se fosse um programa mesmo
para você começar a investir, para você ter um conhecimento mínimo, para você começar a se organizar financeiramente e investir os primeiros passos, né? Exatamente. E a gente tem o Doc Money, que começou com um podcast, hoje é uma empresa, e a gente tem ali treinamentos individuais, em grupo, a gente vai tratar ali de finanças, vem com a parte educacional de investimento para você conseguir delegar com segurança, tudo aquilo que você precisa para realmente começar a prosperar na vida, né? Não só na profissão, mas na vida. Então, se você tiver interesse, pode chamar o Danilo ou me chamar ali no... Tem o Instagram da Doc Money também que tá largado. Você quer... A gente tem mais mentorado do que seguidor no Instagram da Doc Money. Então, por favor, siga nossos canais, né? Siga o YouTube. Tem também o Spotify que você pode seguir lá. Isso. Tem o nosso Instagram, que é Doc Money Podcast. Tá lá também... Isso. Abandonado lá, que não tem seguidor, então você siga lá, por favor. A gente posta toda semana cortes, né? A gente tenta alimentar ali também com stories, nosso Instagram do Doc Money. E caso você tenha interesse de fazer a consultoria, qualquer um dos programas, né? Seja em grupo, seja individual, pode chamar no direct que a gente vai responder, ou responde o formulário que está lá. Isso, no link da bio, tanto minha quanto do Rafa, quanto no perfil da Doc Money, que a gente vai entrar em contato com vocês. Isso, e agendar um diagnóstico para a gente entender como a gente pode te ajudar, tá bom? Obrigado, Danilo. Eu acho que foi acho que essa entrevista eu gostei. Foi reveladora, né? Foi reveladora. Foi diferente. E eu gosto sempre de finalizar assim, né? Na minha opinião, o médico estudou muito para passar perrengue agora. Então, você, médico, você estudou demais para passar perrengue. Então, estude, assista os podcasts, invista nisso para você ter tranquilidade financeira. Cuidar das suas finanças, também cuidar da sua saúde. E muito obrigado. E até o próximo episódio do Doc Money. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.